Quem te ajuda, o mês que você recebeu uma ajuda, então você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vivendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok, então a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? A Bíblia que a maioria conhece foi editada pelo Conforto. Frase de calendário, versículo de quadro na parede. Mas o texto original não foi escrito para confortar ninguém. No quarto capítulo do livro mais lido da história ocidental, antes de qualquer lei, qualquer mandamento, qualquer nome de nação, já existe um assassinato. Caim, o primeiro filho nascido de mulher segundo o texto, mata o próprio irmão Abel num campo, por inveja de uma oferenda que Deus preferiu. O texto não suaviza. Deus pergunta a Caim onde está o irmão, e Caim responde com uma das frases mais citadas e mais frias de toda a Bíblia. Questiona se ele seria o guardião do próprio irmão. A punição não é a morte. É mais estranho do que isso. Caim é condenado a vagar pela terra pelo resto da vida, e ainda assim recebe uma marca de Deus para que ninguém o mate. Uma punição que também é, de forma perturbadora, uma proteção. Poucos versículos depois, o texto registra outro detalhe que a maioria das leituras rápidas ignora. Esse mesmo Caim, exilado e marcado, é quem funda a primeira cidade da história bíblica. Desde a primeira família da narrativa, a violência entre os mais próximos e a construção da civilização nascem, no texto, quase no mesmo fôlego. Gênesis 22. Deus ordena a Abraão que sacrifique o próprio filho, Isaque, num monte, como oferenda. Não é um teste metafórico. O texto descreve, com detalhes desconfortavelmente práticos, Abraão cortando lenha, amarrando o filho sobre o altar, erguendo a faca. Só no último instante, um anjo intervém e um carneiro preso num arbusto toma o lugar do menino. A tradição chama esse episódio de prova de fé. Mas o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escreveu um livro inteiro, Temor e Tremor, só para tentar entender como alguém pode chamar aquilo de virtude sem, ao mesmo tempo, chamá-lo de loucura. Kierkegaard cunhou uma expressão específica para isso: a suspensão teleológica da ética. A ideia de que a fé, nesse relato, exige romper com a própria moral para obedecer a algo maior. Isaque nunca mais é descrito, no texto, dirigindo a palavra ao próprio pai. Poucas pessoas conhecem essa história, mesmo entre quem já leu a Bíblia inteira. No livro de Juízes, um líder militar chamado Jefté faz um voto precipitado antes de uma batalha. Se vencer, promete sacrificar a Deus a primeira coisa que sair de sua casa para recebê-lo. Ele vence, e quem sai de casa para recebê-lo, dançando ao som de tamborins, é a própria filha, filha única. O texto diz que Jefté cumpriu o voto que fez. Não há intervenção divina dessa vez. Não há carneiro no arbusto. A tradição judaica guardou essa história com um costume específico. Durante séculos, as mulheres de Israel passaram a se reunir, uma vez por ano, durante 4 dias, só para lamentar a filha de Jefté. A teóloga e pesquisadora bíblica americana Phyllis Trible incluiu esse episódio no seu livro mais influente, Textos de Terror. Um estudo sobre as histórias que a Bíblia preserva, mas que a leitura devocional tradicional aprendeu a evitar. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido, ungido, abençoado por Deus no início do próprio reinado. No fim é outra história. Deus já não responde suas perguntas, nem por sonhos, nem por profetas, nem por sorteio sagrado. Na véspera de uma batalha que ele já sabe, no fundo, que vai perder, Saul faz algo que ele mesmo tinha proibido por lei em todo o reino. Procura uma médium em Endor, disfarçado à noite, com medo de ser reconhecido pelo próprio povo. Ele pede para falar com o espírito do profeta Samuel, já morto. E o espírito, segundo o texto, realmente aparece. Só para confirmar o que Saul mais temia,
que ele vai morrer no dia seguinte, junto com os próprios filhos. Durante séculos, teólogos cristãos discutiram se aquilo era realmente o espírito de Samuel ou uma imitação demoníaca. O próprio quadro mais famoso dessa cena carrega uma coruja no canto, símbolo clássico de necromancia na pintura ocidental. Um rei que só conseguiu ouvir a própria sentença, recorrendo àquilo que a própria fé dele proibia. Jó é talvez o texto mais brutal de toda a Bíblia e um dos mais estudados por filósofos que nunca tiveram interesse religioso nenhum. Jó é descrito como um homem justo, sem culpa. Mesmo assim, perde os filhos, os bens, a saúde, tudo. Não por pecado, mas porque, segundo o próprio texto, ele se torna objeto de uma aposta entre Deus e uma figura chamada Satanás sobre se a fé dele sobreviveria ao sofrimento. Seus amigos passam a maior parte do livro tentando explicar o sofrimento dele, culpa escondida, pecado não confessado. E o texto, no fim, diz explicitamente que Deus considerou os amigos errados. Só que a resposta de Deus a Jó, quando finalmente chega, não é uma explicação. É uma sequência de perguntas retóricas sobre a criação do universo, que terminam sem nunca dizer por que Jó sofreu. Jó nunca recebe uma resposta. Recebe apenas a prova de que existe algo maior do que ele, e que essa não é, necessariamente, a mesma coisa. O pintor e poeta inglês William Blake passou os últimos anos da vida gravando uma série de ilustrações para justamente esse livro. Blake, que viveu praticamente toda a carreira pobre e ignorado, disse a quem o conhecia que se identificava com Jó mais do que com qualquer outra figura bíblica. Cinco histórias, séculos de distância entre elas, dentro do mesmo livro. E todas compartilham algo que nenhum quadro de sala de visita costuma mostrar. Deus, no texto bíblico original, se cala com uma frequência incômoda. Não intervém em Jefté. Demora a intervir em Jó. Já não fala com Saul. E quando fala com Abraão, pede exatamente aquilo que qualquer pessoa razoável chamaria de impensável. Talvez o lado sombrio da Bíblia nunca tenha sido um defeito do texto. Talvez seja a parte mais honesta dele. Versão editada de calendário e quadro de parede promete que a fé sempre vem com resposta. O texto original promete outra coisa, que é possível continuar de pé mesmo sem nenhuma. A pergunta que fica não é se Deus está em silêncio. É o que você faz quando percebe que ele sempre esteve.